o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 23, verso 13 diz: Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós não entrais, nem tampouco deixai entrar os que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas para disfarçar em sinais longas orações. Por isso, recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terra para fazer alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, tornai 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais, se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado, porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos! Pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados! O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está assentado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, a vida espiritual, ela nunca será resumida a livros, a leituras. Não, jamais, jamais, impossível. Porque Deus tem caráter, Deus tem conceitos, Deus tem princípios. Então, considerando isso não pode ser visto na sua essência total em livros. Não dá. Não é possível se ver todo o caráter de um ser pelaquilo que ele escreve. Você pode ver que naquilo que nós pregamos, naquilo que nós escrevemos de estudos, olha como as pessoas interpretam de forma errada. Interpretam como se nós estivéssemos aqui querendo matar todo mundo, se fôssemos terroristas, porque eles leem um estudo meu e interpretam da maneira que eles pensam. Se eles viessem me perguntar daquilo que eu escrevi, eu revelaria para eles um caráter que eles não foram capazes de identificar no escrito. Revelaria para eles um caráter que eles não foram capazes de identificar numa pregação. Isso é revelado aos verdadeiros. Esse caráter que vai ali, só os verdadeiros, aqueles que têm a essência do Espírito, apaixonados pela verdade. Mas as pessoas, de modo geral, até crentes que não estão com essa essência real dentro de si, ainda mais os ímpios, eles não têm como identificar de forma alguma o meu caráter em tudo que eu prego, em tudo que eu falo. Ainda mais naqueles momentos que a ira de Deus vem somar a nossa ira para nós podermos falar algumas coisas. Então veja, o caráter de Deus você não conhecerá na Bíblia. Não conhecerá. Não conhecerá. Jesus fala aqui, olha, com os doutores da lei, né?
como é que ele chamou? Os doutores da lei. Eles eram o quê? Os doutores, os mestres da lei. Eles eram os exímios na interpretação, porque eles eram os conhecedores profundos do idioma. Quem eram esses doutores da lei? Esses doutores da lei eram os dicionários ambulantes, em uma época que não existia dicionário. Quando alguém quisesse saber qualquer coisa da lei, interpretação, tinha que perguntar a eles. Eles eram os representantes da interpretação da lei. Acabou a história. Moisés foi um homem que julgou o povo. Moisés foi lá libertar o povo do Egito. Moisés, daqui a pouco, vai julgando aquele povo no deserto. Sobe ao monte Sinai, desce com as tábuas dos 10 mandamentos. E só com as tábuas dos 10 mandamentos, né? Apenas 10 mandamentos, daria para julgar um povo? Os 10 mandamentos falam sobre critérios de possessões de terra? Não. Moisés teve que julgar isso no meio do povo. Os 10 mandamentos falam sobre construções? Não. Sobre contendas entre boi, ovelha? Os 10 mandamentos não falam essas coisas, mas Moisés teve que julgar essas coisas. Ou seja, o caráter de Moisés, a essência de Moisés estava acima dos 10 mandamentos. Senão ele ficaria vendido. Teve situações que Moisés ficou vendido, no que não deveria ter ficado, inclusive, tá? Mas Moisés ficou vendido. O que ele fez? Foi consultar ao Senhor e o Senhor deu a direção. Uns casos, inclusive, de apedrejamento que teve lá, talvez Moisés, até pelo seu coração tão bondoso, não, vou consultar o Senhor, quem sabe o Senhor possa falar alguma coisa diferente. Pode ser até isso que tenha passado pela cabeça de Moisés e nós não sabemos. Mas Deus vem e diz assim, não, Moisés, apedreja, mata. E assim foi. Então, tem coisas, irmãos, imagina Moisés, as leis foram sendo dadas devagar, aos poucos, e Moisés teve muitas contendas no meio daquele povo, que diga-se de passagem, o que mais tinha era contenda. É incrível, é fantástico. É fantástico para ter contenda no meio do povo de Deus, de uma forma absurda. É um povo que está vendo mar abrir, codornizas, e está vendo que nenhuma geração viu e talvez nunca nem verá. E aquele povo foi o povo mais contencioso, a ponto da Escritura frisar a respeito dos murmuradores. E a Escritura toda vai vir repetindo sobre murmuradores que não herdarão o reino de Deus. O que é murmuração? São as contendas que aquele povo tinha constantemente. Enfim, você, irmão, não pode se guiar, se é que você quer atingir níveis espirituais altíssimos, como Moisés sentiu dentro de si uma força. Imagina, olha, Moisés viu o monte fumegar, viu a trombeta soar, Moisés viu o pavor do povo, Deus trovejando, relampejando, estrondando tudo e dizendo, se até um animal tocar nesse monte, morre. Qualquer um que tocar nesse monte, morre. Ele viu aquilo que o povo se afastava, o povo ficava desesperado. Moisés, não fale Deus conosco, nós não vamos suportar. Fale tu conosco, Moisés, não fale Deus conosco. Moisés vê aquele pavor, e quando tudo aquilo está acontecendo, Moisés vai e entra no meio da nuvem. Que coisa incrível. Moisés chega, Deus está falando com ele, ele diz assim, me mostra a tua face. Ele diz, não, Moisés, homem nenhum viu a minha face, ficou vivo. Mas põe-te ali entre as rochas, que eu passarei, e tu me verás pelas costas. Moisés, o homem que viu Deus. Viu ou não viu? Viu? É o que a Bíblia está dizendo. Tu me verás pelas costas e eu passarei diante de ti toda a minha bondade. Eu não sei se todas as versões falam essa frase, pelas costas,
né? Mas falam que passarei, isso eu tenho certeza que fala todas as versões, bom, todas as versões que eu li, né, irmão? São sei lá quantos milhares de versões tem, que fala que Deus passaria e mostraria a Moisés a sua bondade, né? Mas enfim, tem versão que diz, Moisés viu Deus pelas costas. Não sei como é que se vê Deus pelas costas, mas uma coisa eu posso acreditar, que Moisés viu Deus. De alguma maneira ele viu Deus. Eu entendo dessa forma. E você? Irmão, muitas vezes estamos orando, a igreja de um modo geral estamos orando, no dia a dia, na nossa intimidade, e a simples proximidade, simples entre aspas, a simples proximidade de um ser angelical que nos faz sentir aquele impacto, faz um monte de gente tremer aqui. A proximidade de um anjo faz pessoas aqui estremecerem. Elas levantam atemorizadas, interrompem a oração e vai procurar o que fazer. Imagina você dizer para Deus, me mostra a tua face. Você tem que ter algo dentro de você que ninguém tem. Ninguém tem, é uma coisa que não vamos achar palavras para descrever. Mas isso é o que Deus quer revelar de si, a sua essência mais interiorizada. Porque Deus amou o mundo, como que Deus amou o mundo? A Bíblia não tem expressão para dizer como que Deus amou o mundo. Ela diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é indefinida. Não se sabe, mas só diz assim, de tal maneira Deus amou o mundo, que chegou ao ponto de dar o seu filho. E nós nunca vamos entender que tal maneira foi essa. Entendemos que Deus tenha dado seu filho, mas não entenderemos o que está englobado nisso. Irmão, não entenderemos, pelo menos não nessa terra. Não nessa terra. Porque tudo que falamos é o que repetimos da escritura de João 3,16, não passamos dali, mas a Bíblia diz de tal maneira, e tal maneira para mim representa o infinito, um amor infinito, ao ponto de dar o seu filho, mas eu não tenho como expressar que nível de amor é esse, eu não tenho, eu acredito que nenhum ser humano tem a condição de expressar isso. Então, o transcendentalismo de Deus, Ele quer revelar a nós, Ele quer. A confiança que Moisés tem de entrar na nuvem escura, a confiança que ele tem de dizer, mostra-me tua face, a confiança que ele adquire de ir diante de Faraó, é que alguma coisa dentro dele, meu irmão, aconteceu. Moisés não viu a sarça pegar fogo, a voz falou com ele, ele desceu e foi. A Faraó, não, isso não foi não. Não aconteceu isso não. Não foi assim não, irmão. Não foi assim não. Passou um tempinho, até que Moisés processou e foi diante de Faraó. Não pense você que tudo que aconteceu nesse mundo espiritual sobre a terra esteja escrito em livros. Pois se até o ministério de Jesus, que foi simplesmente de 2 anos e meio a 3 anos, o apóstolo João diz que se tudo que Jesus fez fossem escrito em livros, ele diz, eu cuido que nem todos os volumes do mundo caberiam. E Jesus viveu sobre a terra só 3 anos durante o seu ministério. E o apóstolo João diz que ele acredita que nem todos os volumes do mundo caberiam. Você tem ideia do que Jesus fez nessa terra? Mas ele diz assim, isso que eu estou escrevendo é o bastante para que vós saibais e creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Escreveu 21 capítulozinhos, mas ele diz que nem os volumes do mundo caberiam. Essa essência, sabe, irmão? Essa glória de Deus que quer ser revelada a nós,
ela não está nos livros, ela está além dos livros. Hoje de manhã eu fiz uma pergunta lá, acordei, quando eu botei o pé no chão, falei, caramba, fui para o celular e botei a pergunta. Está escrito no Novo Testamento, não matarás? Irmão, me diz que você, pelo amor de Deus, me diz que você não precisa abrir Bíblia para me dar essa resposta, pelo amor de Deus. Está escrito? Ah, pastor, em capítulo tal. Meu irmão, o Novo Testamento não é esse livro, o Novo Testamento é o que Deus colocou dentro de você como caráter, como princípio. Você precisa procurar uma palavra aqui para dizer não matarás. Esse princípio espiritual está dentro de ti, não precisa estar escrito aqui. Isso é nível espiritual, isso é caminhada, mas meu irmão, você não vai conquistar esse nível espiritual lendo Bíblia, não vai, porque nós temos doutores em divindade, PhD, DHD e um monte de panaca, né? Um monte de panaca por aí, e eles não atingiram esse nível depois de estudarem Bíblia e serem ministros de seminários, formados nas mais profundas teologias, não passam de doutores da lei, que não conseguem discernir o espiritual. Mas Paulo diz que o homem espiritual a tudo discerne, de ninguém é discernido. Meu irmão, me diz, pelo amor que você tem a Deus, que você não precisa mais abrir Bíblia para dar resposta a ninguém. Me diz, meu irmão, porque simplesmente eu te direi assim, irmão, pega a tua Bíbliazinha e vaza. Será que tudo aquilo que está lá naqueles seminários, nas 1000 e tantas pregações, ainda não te fizeram um mestre? Negligencia aquilo ali. De mês em mês eu vou publicar aquela profecia que está lá. Mas Deus manda dizer, seminários e pregações têm que ser ouvidos. Não está lá? Todo mês eu vou republicar aquela profecia. Sabe para quê? Para que as minhas mãos fiquem isentas do teu sangue. E aquela profecia, vou fazer uma placa e vou botar aqui dentro, aquela profecia. Para que todo mundo que entrar por essas portas, eu vou dizer, leu aquela placa ali? Ah, leu, beleza, então tu pode ir para o inferno tranquilo que eu sou inocente do sangue. Meu irmão, o nosso Deus não se resume a um livro. Então você não vai encontrar todas as respostas em livro. Se as respostas estivessem todas dentro de um livro, Jesus não diria, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Ele diria, vai lá, apenas examina a Escritura e ponto final. Não, além dele dizer, examinais as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam, ele ainda vem e diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. É porque ele tem coisa que vai além da Escritura, que só pode ser revelada e dita na intimidade. E tem gente aí, crente legalista, procurando o que está escrito na Bíblia. Irmão, vou te dizer uma coisa, tem tanta gente na cristandade tão hipócrita, tão canalha, tão safado, que se a Bíblia não dissesse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ninguém daria o dízimo. Só dão porque está escrito, porque são legalistas, se não tivesse escrito não daria. Pois Jesus nunca pregou sobre dízimo, e as mulheres e outros homens chegavam e olhavam para a obra de Jesus e diziam assim, mestre, eu quero dar uma oferta para esta obra, porque tu está de um lado para o outro, tu precisa comprar pão, precisa sustentar os teus discípulos. Jesus nunca pediu dízimo, mas tinha lá uma oferta, tinha lá um saco de oferta, onde as pessoas traziam oferta, e ele nunca disse que estava precisando de nada.
Sai desse maldito legalismo, meu irmão. Eu já preguei aqui, o Deus já mostrou aqui, já falou através da boca dos profetas. Um livro dentro de mim se folheando. Irmão, chega uma hora que você ou é ou não será nunca mais. Para com essa esperança maluca, tola, marginal, essa esperança inútil de que eu vou alcançar, eu vou fazer, eu vou chegar lá. Olha bem para a tua vida e vê que já era tempo de você ter alcançado, ter feito e ter chegado. E aí eu pergunto, está escrito no Novo Testamento, não matarás? Não, pastor, peraí, eu não estou perguntando isso. Jesus falou assim, alguém perguntou para Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus falou, o reino de Deus? Não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vocês. Está dentro de mim? Tem gente procurando lá fora o que está dentro de si. Lá fora você entendeu, né, irmão? Não é fora das portas, não. Tem gente procurando o que está dentro de si. Irmão, entrega-te à oração. Entrega-te à oração. Olha o tempo que você está perdendo com besteirinhas e besteirões por aí afora. Sabe? Te empenha no trabalho, te entrega, dedica. Tem tempo para ficar na internet? Abre lá o teu Face, detona as pregações para o mundo inteiro, detona os estudos. Deus nos dá estudos tão simples que depois eu fico impressionado como nós somos perseguidos por causa daquelas coisas. Eu escrevi um artigozinho sobre o carnaval, uma besteirinha, o Facebook saiu perseguindo todo mundo e detonando o Face de um monte de gente por causa de um artigo que eu escrevi sobre o carnaval. Falei, verdadeiramente, a nossa espada é manejada pela boca. Verdadeiramente, a espada que Deus tem nos dado é tão poderosa que nem nós percebemos, só depois de ver o efeito. Então, Facebook está te perseguindo? Irmão, vai lá, inventa 500 Facebooks falsos e detona 500 publicações. Pega o teu Face, sai adicionando todo mundo que aparecer, vai procurando, que você não conhece, que você nunca viu, que você nunca vai encontrar, você nem sabe se existe, se é fantasma, adiciona o mundo inteiro no Facebook, depois vai lá e publica. Será que o Facebook tem capacidade de deter os servos do Deus vivo? Será que eles podem bloquear o teu Face e te proibir, te impedir de publicar alguma coisa? Será que eles têm esse poder? Tem, se tu parar de trabalhar, se tu se acomodar, bloquearam o meu Face, agora eu tenho que esperar o quê? Vai lá e abre mais 500 Faces. Adiciona um bando de gente, um bando que você nunca viu. Agora, tem gente que não adiciona ninguém, porque o seu Facebook é social. Quando tu fizer um Facebook marginal, aí tu vai ter campo de trabalho. Mas se o teu Facebook é social, é para divulgar os teus lives, as tuas fotos, o teu selfie, né? O teu corpinho bonito, eu sou o galã, fiz um penteado especial. Se o teu Facebook é isso, meu irmão, você não está apto para o trabalho de Jesus Cristo. Faz uma selfie e mostra a cicatriz. Está vendo essa cicatriz no meu rosto? É porque eu fui agredido distribuindo um folheto no meio da rua. Está vendo esse olho roxo? Porque me agrediram que eu estava na via do serviço do meu Senhor. Irmão, trabalhai enquanto é dia. Vamos provar para o Facebook que ele não pode nos deter. Porque Jesus Cristo falou, nada ficará no caminho da minha igreja. Mas se eu cruzo os braços, meu irmão, gigante nenhum cairá. Eu tenho que ir na beira do ribeiro, eu tenho que pegar as pedras, eu tenho que sacar da minha funda, eu tenho que girar e gritar, Jeová!
Aí o gigante vai cair. Depois eu pego a própria espada dele e corto a cabeça dele. Então, meu irmão, o reino de Deus está aí dentro de você. Deixa ele germinar. Deixa ele crescer. Agora, não vem me dizer que depois de 10 anos de igreja, você ainda está precisando abrir Bíblia para falar de Jesus para alguém, né? Uma vez tinha uma mulher endemoniada. A mulher possuída por demônio, dentro de uma casa. Em desespero. Essa experiência um outro irmão me contou, eu não vi, não estava lá, ele me contou. Já tinha ido todo mundo lá, ninguém expulsava o demônio. Chamaram ele, um desses irmãos da época que a gente começou a caminhar abençoado, quando ele, tem um demônio lá que não sai de jeito nenhum, dá para o irmão ir lá, e ele falou, tá, vamos lá. O irmão foi, chegou lá, quando ele olhou na sala, tinha livro rasgado para todo lado. Aí ele olhou aquilo, achou estranho. Ele falou, que livros rasgados é esse para todo lado? Aí o dono da casa falou assim, não, é que chegou aqui uma irmã e pegou a Bíblia e botou na cabeça do demônio, abriu uma passagem aí bíblica, botou na cabeça do demônio e disse, tá aqui escrito, você vai ter que sair. E essa minha mulher endemoniada passou de mão no livro, fez esse picadinho aí que não sobrou nada. Não dá nem para identificar que livro é. Eu vou te dizer uma coisa. Só o que está escrito não te basta. Só o que está escrito não te basta. Não para essa obra. Para essa obra você tem que conhecer o coração, a mente e o caráter de Deus. Mas pastor, está escrito o quê? O que está escrito? Que ninguém conheceu a mente de Deus? Tem certeza? Como é que tu sabe que Deus deu o seu filho para redimir dos teus pecados? Você conheceu sim a mente dele. Como é que você sabe que você tem poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal? Como é que você sabe que ele te cura? Porque está escrito? Duvido se é porque está escrito. Porque a fé não é o que está detido em páginas de um livro. A fé é aquilo que você sente, que pode crer, confiar. Confiança vai além de escritura, meu irmão. O Senhor Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que conhecem a Bíblia? E conhece os que confiam nele. Abraão não tinha Bíblia, mas foi chamado o pai da fé. Moisés não tinha Bíblia, foi diante de Faraó e disse assim, diz o Senhor, deixa sair o meu povo e obedece, senão o Egito vai conhecer a mão do Todo-Poderoso. Meu irmão, esse é o único Deus verdadeiro, o Deus da geração Jesus Cristo, o Deus que é maior que a Bíblia. Agora, se tu quiser viver pela Bíblia, não, eu sou tudo na palavra. Tu é na palavra para pregar uma essência natural e transformá-la em espiritual, porque o homem espiritual discerne as coisas espirituais e de ninguém é discernido. Ora, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você tem o teu intelecto que você lê aqui, você tem o teu consciente que você aqui decora até se quiser. Eu tenho o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 21, eu tenho isso tudo decorado. Isso está no meu intelecto, mas o entendimento disso está em outro lugar. Nós temos uma alma e aqui vem tudo, vem para dentro da alma. O que entra pelos olhos, o que entra pelo ouvido, o que vem no paladar, o que vem no olfato, tudo tato, tudo vai para a alma, mas para o espírito é outra coisa.
A espada do Espírito é a palavra de Deus, e o Espírito Santo habita no nosso espírito. Não habita nos nossos sentimentos, habita na nossa essência, na nossa razão. Para de ser um legalista andando no que está escrito. As pessoas por aí se assustam. Mas a igreja lá não pede dinheiro, não. Quem tem um caráter cristão, meu irmão, sabe chegar aqui e dizer assim: pastor, como é que está a sua mesa? Está farta? Pastor, ali está precisando daquela obra ali, estou mandando um profissional ali para fazer aquilo lá. Pastor, o que é que está precisando aí? Já teve gente nesse lugar aqui que disse para mim: pastor, eu acabei de comprar uma casa, hein? E ela é sua, hein? Eu moro com a minha família debaixo do viaduto, mas o senhor não, o senhor pode morar na minha casa. Não está escrito isso não, meu irmão. Em livro nenhum. Isso está escrito numa essência poderosíssima de alguém que conheceu o dom e as virtudes do século vindouro. Eita Deus poderoso! Sai desse nível da Bíblia, meu irmão. Já passou o teu tempo. Tem uma outra essência, tem um outro chamado. Quando você entra no Evangelho, você tem degraus que se resumem na palavra. Depois a escada continua. A escada continua. Jacó vem e repousou a sua cabeça, né? Jacó, que está voltando lá na terra de Betel, ele repousa a sua cabeça sobre uma pedra para descansar. Aquela pedra de cantos de mãos. Aquela pedra representa a Bíblia. Aquela pedra que Jacó reclinou a sua cabeça representa a Bíblia. E tem muita gente que está reclinando a sua cabeça só sobre a pedra. Mas ele foi e teve um sonho e ele viu uma escada. E não era sobre a pedra que os anjos subiam e desciam, mas sobre a escada. E aquela escada, diz todos os teólogos, que representava o próprio Cristo, sobre quem os filhos de Deus sobem e descem, e o próprio Jesus confirma essa palavra, e diz: coisas maiores vocês verão os céus abertos, e o Filho de Deus de pé, e verão os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Sai da pedra, comodista! Pega a escada. Santo de Israel, santo. É na escada que você vai ver os céus abertos. É na escada que os anjos vão subir e descer. Aleluia. Não é sobre a pedra. Aleluia. Se eu sair virando cambalhota, você não vai dizer que eu sou louco não, né, meu irmão? Não vai dizer que eu estou endemoniado não, né, meu irmão? Se eu arrancar essas vestes aqui rotas e dançar que nem Davi, tu não vai fazer que nem Mical não, né? Porque a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Davi construiu muitas coisas, mas não saiu dançando. Davi conquistou muitos inimigos, mas não saiu dançando. Mas Davi trouxe a arca para Jerusalém, e aí ele ficou incontrolável. Ele entrou num campo tão transcendental que a própria mulher que dormia com ele disse: tu és um vadio. E ele diz: tu ficarás estéril, tu nunca terás filho, eu serei honrada dessas aí que me viram, que nem um vadio, mas ninguém ousou dizer nada contra mim. Perante o Deus vivo e poderoso que me escolheu antes a mim do que a teu pai e a descendência dele, é perante esse que eu tenho me alegrado. Há uma unção na minha boca, meu irmão, que eu mal consigo abrir, descolar os meus dentes. E você, o que está fazendo aí?
Será que porque essa igreja não para tirar o dízimo, então por isso você não entrega? Não, pastor, não fala dízimo. Mas é o pastor que tem que falar de dízimo? Ou é a tua essência, o teu conceito, é o teu princípio, que vê essas luzes acesas, esses ventiladores ligados? Olha, veja bem, hein? Não estão precisando de nenhum centavo. Isso aqui não é petição de esmola, não. Isso aqui é pregação, hein? Não estou pedindo dinheiro de ninguém, não, hein? Longe de mim tal coisa. Estou falando isso porque é pregação. Não precisamos de dinheiro nenhum, não. Aqui nós guardamos o mandamento. E o Todo-Poderoso, que escreveu os seus mandamentos, não é aqui no livro, não. Escreveu os seus mandamentos nas tábuas do nosso coração. Ele nos tem suprido. Ele tem dito: guarda a minha palavra, anda na minha presença, ser perfeito e eu abrirei os céus. Quando ele disse isso para Abraão, não tinha nenhum pergaminho na mão de Abraão. Amém, meu irmão? Não vai se tornar um legalista, meu irmão. Não fica procurando o que está escrito na Bíblia, não. Procura o que está escrito dentro de você. Porque Jesus falou: o reino dos céus não vem com aparência visível. Aqui você está vendo esse livro, ó. O reino dos céus não se resume nisso aqui, porque Jesus disse que o reino dos céus não tem visível aparência, mas o reino dos céus está dentro de vós. Viva essa verdade, essa realidade, essas coisas que já foram implantadas por ti, quando tu disse: Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador, e o Espírito veio habitar dentro de ti. Deixa ele crescer, importa que ele cresça e você diminua. Mas os doutores da lei estavam todos... Será que eles pensavam: não, eu estou fechando a porta dos reinos para os outros e para mim também? Não, esse Nazareno aí está endemoniado. Que papo é esse de que eu vou querer fechar a porta do reino para mim mesmo? De modo algum. Mas estava ou não estava fechando? Se Jesus falou que estava, é porque estava. Então cuidado. E ele fala que o problema são as interpretações que eles estão dando sobre as coisas. Então qual é o problema? As interpretações. Jesus falou: na vossa lei está escrito isso e isso. Como vocês interpretam? Jesus disse: na vossa lei está escrito isso, e acabou a história. Não, na vossa lei está escrito isso, mas como vocês interpretam, é como você vai interpretar que vai dar a questão. E aí? E as coisas espirituais? Você tem procurado elas? Ou você tem andado só nas coisas carnais, visíveis, palpáveis? E se sair uma lei hoje no país e o exército invadir todas as casas e pegar todas as Bíblias e colocar em praça pública, fazer uma grande fogueira e fechar todas as livrarias evangélicas do Brasil, e aí, será que eles vão conseguir arrancar a Bíblia só da sua mão ou vão conseguir arrancar também das tábuas do teu coração? Se for preciso, meu irmão, é capaz de nós sentarmos e reescrevermos a Bíblia inteirinha. E não faltar nenhum dos mandamentos. Porque Paulo diz: a palavra está perto de ti, mas está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra que pregamos. Irmão, escuta o que eu vou te dizer. Saia da pedra. Suba a escada, saia da lei e entra, ó, tem uma passagem aqui que eu vou ler para você, para não faltar nada na minha memória. No verso 23, ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim
praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Tem gente que seguia só pelo que está escrito. Não, está escrito. Não, o que é está escrito? O que está escrito, irmão? Maior do que o que está escrito nesse livro é o que o Espírito Santo escreveu dentro de você. Pode acreditar nisso. Tem dúvida? Muito simples. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai, mas não fala por 10 nem 15 minutos não, fala por 24 horas. Porque tem gente que pensa, dobrou o joelhinho ali, 5 minutos, ou menos ainda, falei com Deus. Falou nada, você fez um desencargo de consciência. Quem sente que está falando com Deus não sai mais de lá. Vai ser necessário alguém bater na porta e dizer, ei, sai daí, o sol já baixou. Ei, sai daí, um novo dia está raiando. Quem sente que está falando com Deus, meu irmão, tem prazer em permanecer ali e falar. Cuidado com esse legalismo. Não, eu estou orando 3 vezes por dia igual o Daniel. É mesmo? A oração de Daniel fazia ele expor a vida, irmão. Tem gente que está pensando que está orando e, no entanto, está só jogando palavras que nem são palavras ao céu, são palavras à parede e ao chão. Ebenezer, irmão, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Verdadeiramente, a minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo e poderoso. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi a caixa de oferta sumir, ela desapareceu. Eu vi um anjo se posicionar ali e vi nascer ali uma coluna. E essa coluna, ela afundava para baixo e ela também subia. Essa visão cessou. Logo depois, eu vi 3 cordas se posicionar aqui na frente. E essas 3 cordas enrolavam o Senhor. E essa visão cessou. Logo depois, eu vi uma espada descer. E quando essa espada desceu, ela se posicionou aqui na frente. À medida que o Senhor ia falando, essa espada, ela se achegava a alguns irmãos. E esses irmãos se aproximavam. Parecia que o Senhor tinha um imã na mão que trazia os irmãos para frente. E essa espada ia crescendo na maneira que o Senhor ia pregando, de tal forma que essa espada ficou muito grande. Amém. A paz para a igreja. Pastor, quando o senhor estava louvando aquele hino dos leões da tribo de Judá, o senhor estava me mostrando que o senhor estava com um exército, muitos, centenas de homens montados nos cavalos, e assim num lugar plano, pronto para uma batalha, entendeu? Para perseguindo o outro exército. O outro exército estava vindo de frente. Aí o Senhor, estavam todos, né, teus soldados, todos com a armadura, né, com lanças, e até a cabeça. E o Senhor tirava a viseira e olhava para trás e comandava o exército para vir em direção àquele outro exército. E aí os soldados marchavam juntamente com o Senhor, com os cavalos e as lanças. E quando o exército vinha de frente, que eram numerosos também, eles, quando chegava perto, eles voltavam, recuavam. E o Senhor continuava atrás deles, continuando perseguindo. E aí abria uma cratera no chão muito grande e eles caíam todos ali, entendeu? Quando aí o Senhor parava e o seu exército, no caso, voltava com os seus homens. E quando o Senhor estava falando da palavra, falando de Moisés, o Senhor estava me mostrando que como Moisés tirou o povo, o Senhor usou a estratégia de tirar o povo do Egito, né, fugindo, no caso de Faraó, né, o Senhor estava mostrando que agora ele está fazendo justamente ao contrário. O Senhor está usando o exército dele para ir em direção aos inimigos. Amém. Amém. Mestre, logo no início da oração de abertura do culto, eu vi 4 pontos luminosos, 4 chamas
Era tipo uma fornalha, um fogão bem grande, e tinham 4 chamas grandes, uma em cada ponta da igreja. E depois também eu vi várias chamas pequenas, menores, e ligavam as 4 pontas, chamas. E eu pensei, e Deus tinha enviado aquelas chamas, aquele fogo, mas não. A chama veio de você. Deus acendeu você. Você é uma fornalha para Deus. Deus acendeu você. O fogo todo veio de você mesmo. E então, a partir daí, o Senhor me mostrou uma situação e você será entregue às autoridades dessa terra. Você vai ser preso, literalmente preso. E Deus te manda dizer o seguinte: eu serei por ti, e tu serás a minha palavra, tu serás o meu fogo e a minha água na terra. Isso Deus falou. Logo em seguinte, me apareceu uma visão extraordinária. Era um homem de capuz, mas eu identifiquei, era João Batista, e outros vinham com ele logo após, mas ele liderava essas pessoas. Ele foi pedir a Deus autorização para ver você dentro do cárcere, para entrar lá dentro. Eles estão abertos com a tua determinação, entendeu? Com a tua determinação, né? Diante de Deus, de não voltar atrás. Eles querem ver. João Batista quer ver. E eu vi ele te comentando, batendo com a mão assim, ó, no teu peito. Eu vi isso. Até aqui. Amém. Paz, irmãos. Louvado seja o Deus deste lugar. Amém. Irmão Cid, quando o mestre começou a oração, eu vi uma toalha seca, irmão. Ela descia do céu, girando, e ela te envolvia. E eu via que aquela toalha, ela enrolava em você, e chegou o momento que ela lhe apertava. Eu vi que na altura do pescoço do irmão, aquela toalha apertava muito. E chegou o momento que você estava incomodado com essa toalha, e você, como um clamor, você falava algo, aquela toalha afrouxava e saía, mas ela saía muito molhada, irmão. Amém. Eu via, mestre, um anjo, ele entregar ao irmão Afonso uma rosa. Essa rosa, a ponta dela era branca, e ela abria e fechava 3 vezes. Na terceira vez, ela se transformou em uma espada na mão do irmão. E quando o Senhor estava louvando aquele segundo louvor, eu vi um anjo muito grande aqui na frente. Ele tinha na mão esquerda um escudo preto, e na parte da frente desse escudo tinha um leão em prata na frente desse escudo. Os braceletes desse anjo era como se fosse coroa de ouro. A bota dele, ela vinha mais ou menos até a altura da canela, e a ponta dela na canela também era de ouro. O capacete dele era preto, com os detalhes em prata. E eu via muitos anjos vieram com esse anjo. O semblante desse anjo era um semblante muito pesado, um semblante de guerra. Então, durante o segundo louvor, ele ficou posicionado, e alguns anjos saíram para entregar escudos e espada para os irmãos. Então, ele mandou parar. Impressionante. Quando ele mandou parar, o Senhor começou a louvar, que ele louvou o leão da tribo de Judá. Então ele pediu que os anjos passeassem pela igreja e mandasse abrir as mãos de cada um.
Interessante, quando ele pediu o irmão Afonso, as mãos do irmão eram calo puro, e aqueles calos grandes. Então ele passava pelo irmão, que o irmão já tinha recebido essa espada, e ele caminhava pela igreja e pedia os irmãos para abrir. Aqueles que estavam com as mãos lisas não recebiam espadas, não recebiam escudos, não recebiam braceletes nem capacetes. Porém, aqueles que estavam com calo nas mãos, eram esses que os anjos entregavam a espada. Impressionante, mestre, que a espontaneidade do anjo em sair e entregar para todo mundo, mas esse que estava aqui não permitiu. Pediu que abrisse a mão dos irmãos para ver se tinha calo nas mãos. Aleluia, Jesus. Quando a irmã Eliene louvava, eu vi um anjo se direcionar à irmã Daniela Maia. E ele tinha numa bandeja, irmão, uma espécie de corda muito pequena. E eu entendi aquilo ali como cordas vocais, irmão, e foi entregue à irmã. Amém. Durante a palavra, o Senhor está pregando naquela unção, e eu via várias Bíblias circulando sobre a igreja, sendo que elas estavam fechadas, inclusive com fé chiclé na Bíblia. E eu via que alguns irmãos tentavam pegar essa Bíblia no desespero, mas não era para pegar. Era para os irmãos partir sem a palavra. E eu olhei para o Senhor, o coração do Senhor estava do lado de fora do peito, sabe? Uma coisa absurda. E do coração do Senhor ele exalava uma luz para a igreja muito forte durante a palavra. Amém, meu pastor. Amém. Bem no começo, quando o senhor subiu no púlpito, eu tive uma visão. Eu vi duas luzes, uma vinha de cá e outra de cá, e eu identifiquei que era o sol, ou seja, eram dois sols, que ficava um em cada lado do Senhor. E durante a pregação toda, esses dois sols ficaram ali. Mas no começo, eu vi nascer aqui de trás umas folhas, e essas folhas eram muito novas. O Senhor nem tinha começado a louvar nada, e essas folhas vieram e encobriam o Senhor. E o Senhor ficava de dentro dessas folhas, então essas folhas entraram dentro do Senhor. Amém. Durante o louvor, eu vi uma coluna cervical. Nessa parte aqui, tinha um defeito, e veio um anjo e colocou como se uma parte nova, só que não era de osso, era como se fosse uma chapa, só que era da mesma cor do osso. E o Senhor eu não vi quem era, o Senhor não me revelou quem era essa pessoa. Essa pessoa é uma mulher. Amém. Durante os louvores, quando Samuel estava ali tocando a guitarra, no primeiro louvor, eu vi um anjo chegar atrás de ti. Esse anjo era muito grande. Ele ficava na altura das janelas. Esse anjo estava vestido como um guerreiro, só que não era as vestes de um guerreiro, eram as vestes de um guerreiro como se fosse da Grécia, aquele guerreiro que tinha aquela parte assim como um vestido. E esse anjo, ele tinha uma espada muito grande. Essa espada ela não era fina, era como se fosse uma espécie de um facão. E esse anjo, ele pegou essa espada, e desse teu lado aqui, ele chegou bem perto e parou com essa espada do teu lado, e ficou ali. O Senhor tem uma obra séria contigo, Samuel. Ele tem uma obra muito séria contigo, e Ele exige a tua seriedade para essa obra. Assim te diz o Senhor: eu irei contigo onde for, se tu andares no caminho que eu tracei para ti. Se te desviares do caminho que eu tracei, que é glorioso para a tua vida, eu te deixarei. Amém. Eu tive uma visão quando a Dayana estava louvando. Eu fui levado novamente à pregação. Ela estava aqui louvando e a visão me levou novamente ao Senhor pregando.
e eu vi o firmamento se abrindo, de fora a fora. O firmamento se abriu, foi uma coisa incrível. E o céu, que era azul, ele ficou de um azul muito mais forte. E desciam espadas. E essas espadas eram luminosas, com uma luz estrondosa. E elas vinham todas para dentro do Senhor, essas espadas. Elas vinham caindo e vinham entrando dentro do Senhor na hora da pregação. E quando o Senhor falava, não saía as espadas, mas saiu aquela luz das espadas. E ela encobria todos aqui. E alguns ficavam como luz. E outros, quando a luz batia, eu via como se fosse um pedaço de carne. Exatamente aquelas fibras da carne, eu via a pessoa assim. E outros não, a luz iluminava. Alguns a luz iluminava mais, que a pessoa toda se tornava luz. E outros não, outros ficavam meia parte do corpo como luz, mas mesmo assim a luz pegava. Já outros não, viravam como um pedaço de carne. Amém. Agora, enquanto o irmão Rômulo estava falando, Deus mostrou a senhora, Dona Efigênia, quando o irmão Rômulo estava falando, irmã, da parte da coluna, eu vi um anjo se dirigir até a senhora, e ele encostou a mão no ombro da senhora. E quando ele falava, mestre, agora das espadas, que alguns ficavam luminosos, vi claramente o irmão Paulo Sérgio com a espada, o irmão Paulo Roberto, o irmão Rafael Felipe, o Afonso, o Alessandro, o Reinaldo, o irmão André, o irmão Alexandre. Enfim, alguns guerreiros, sabe, Deus tem mostrado que estão dispostos a trabalhar nessa obra impressionante. Louvado seja Deus, igreja. Amém. Amém. Mestre, Deus me deu uma visão durante o louvor, onde eu vi a irmã Suelene receber uma bota de metal, sendo que embaixo dessa bota tinha uma espessura de metal muito grande, que deixava ela um pouco distante do chão. Eu tive uma visão com aquela águia, mestre, aquela águia que entrega as faixas das placas, né? E eu vi ela largar algumas espadas na África. E eu vi uma mulher, creio ser uma dessas mulheres dos irmãos, ela recebia essa espada, mas ela segurava e essa espada tornava-se um pouco pesada para ela. Ela tentava andar, mas o peso da espada era muito grande. E Deus me deu uma palavra para essa irmã. E assim diz o Senhor, irmã, ainda não é a hora. E Deus manda te dizer que vai chegar a sua hora. Amém. No momento do louvor, eu vi uma coisa muito real. Eu estava olhando para o Senhor, eu vi o Senhor subir. O Senhor sumia daqui, como se fosse um arrebatamento. O Senhor ia subindo assim e ia embora. E eu vi também descer capacetes, mas em algumas mulheres. Eram aqueles capacetes que fechavam aqui, deixavam os ouvidos de fora, ficava assim. Eu vi vários capacetes descerem. Tem uma palavra do Senhor. Eu tenho uma grande obra nesse lugar, obra que vós e vossos filhos não conhecem ainda, mas eu a revelarei pelo meio do meu sacerdócio, a quem eu escolhi e retirei acima de tudo e de todos. Eu, o Senhor, farei muitos nomes daqui, e ainda os que nascerão no meio de vós serem lembrados de eternidade a eternidade, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então vamos nos despedir. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, te glorificamos, Senhor. Como diz a Escritura, és o Deus que opera muito além do que pedimos
ou pensamos. E às vezes, Senhor, resta-nos apenas dizer: Deus, eis-nos aqui, como disse Maria, que se cumpra em nós a vontade do Senhor. É o que queremos, Senhor, é o que buscamos. Nada mais queremos senão ver teu nome santo glorificado, a tua verdade e a tua justiça implantadas e reinantes sobre tudo e sobre todos. Assim leva-nos na tua graça e na tua paz, pois é o Senhor quem tem feito de nós os teus guerreiros.